Olá, amigos. Quinta-feira, 18 de julho. Chegamos aí na leitura 1025. Estamos na lição 3 e discorrendo nesse terceiro trimestre sobre o Evangelho de Marcos. O título de hoje, Reino Dividido, parte 2. Leitura de Marcos, capítulo 3, verso 20 e verso 21. Que experiência levou a família de Jesus a considerá-lo como fora de si? A dedicação de Jesus às pessoas era tão intensa, amados, a ponto da família pensar que ele só podia estar fora de si, porque nem ao menos ele conseguia se alimentar. Uma acusação de instabilidade mental é grave. Geralmente é feita quando alguém se torna uma ameaça à sua própria segurança. A família de Jesus tinha uma opinião porque ele estava tão ocupado que não parava para se alimentar. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que ele estava fora de si, enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo. O que a família de Jesus queria? Qual foi a resposta dele? Marcos capítulo 3, verso 31 ao 35 você vai encontrar, né? O que ele queria? Provavelmente, o que a família de Jesus queria, né? Provavelmente aconselhá-lo a diminuir o ritmo, né? E qual foi a resposta dele? Minha família é quem faz a vontade de meu Pai. Então, para sermos filhos de Deus, irmãos de Jesus, sermos família de Jesus, precisamos fazer a vontade de Deus. Pelo mais que podemos falar aí que todos somos filhos de Deus, estamos enganados. Nem todos são filhos de Deus. Pelos frutos vos conhecereis, né? Então, filho de Deus quem é? Quem faz a vontade do Pai, quem faz a vontade de Deus. Então, somos irmãos de Jesus e somos da família de Jesus, somente fazendo a vontade do Pai. Essa cena parece estranha. Se a sua mãe e outros familiares viessem vê-lo, você não os receberia? O problema é que, naquele momento, a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Então aqui está um reino dividido, né? A família pensando de um jeito e Jesus pensando do jeito certo, fazendo o que era certo, né? O que recebera do Pai. E Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, irmã e mãe. Ele é o Filho de Deus e aquele que se alinha com a vontade de Deus torna-se sua família. Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. À primeira vista parece que sua família está dividida, não parece? Mas Jesus resolve esse enigma ao redefinir o conceito de família, afirmando que os que fazem a vontade de Deus junto com ele são sua família. Leitura de Lucas, capítulo 12, verso 53 e capítulo 14, verso 26. Muitas vezes, amados, ao longo da história, os cristãos se viram alienados aos seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil. Esse texto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. Ele compreende essa situação e pode confortar aqueles que sentem esse isolamento doloroso, né? Muitas vezes você se entrega completamente a Cristo e você começa a ser visto como fanático, né? Mas não é fanatismo, é obediência, mas precisamos ter esse discernimento, né? Se a casa está dividida, se um pensa de um jeito, se o marido pensa de um jeito, se a esposa pensa de outro, a casa perde a força, né? E a gente abre brecha para que o inimigo entre, né? Como que Jesus poderia expulsar demônio com o próprio demônio? O reino do demônio estaria dividido e isso enfraqueceria, né? Então, e aí ontem comentamos sobre que isso foi um pecado contra o Espírito Santo, porque eles deram ao diabo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, né? Então nós precisamos estar atentos, amados, para não vivermos um reino dividido, né? Casa dividida, igreja dividida, né? Isso não agrada a Deus e nos enfraquece. Precisamos estar firmes no propósito de Deus, né? Se o nosso sacerdócio ele é sustentado com oração diária, pensamento voltado a Cristo, não tem ministério que nos enfraqueça, porque se a nossa
a nossa unção estiver aliada ao nosso ministério, a um cargo na igreja, quando nós passamos por um problema, um desequilíbrio, ou perdemos o cargo, então nós nos afastamos de Deus. Então, é o que eu sempre falo aqui, o avivamento, o reavivamento precisa começar em particular. Eu, você, então juntos na igreja, podemos clamar por um reavivamento. Mas precisa ser em particular. A nossa busca por Deus não pode estar aliada ao nosso ministério. Se ela estiver só no ministério, quando fraquejamos no ministério, nós fraquejamos a nossa intimidade com Deus. Então a nossa busca é particular. Com ministério ou sem ministério, nós não podemos perder a intimidade com o Pai. Não podemos estar divididos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, o teu querer se estabeleça entre nós, em nós e através de nós. Que a tua beleza, Senhor, possa ser transmitida, Senhor, por cada um de nós. Que nós possamos estar firmados em Ti e não naquilo que foi colocado na nossa mão. Em particular, em algum ministério, Pai. Mas que nós possamos estar alicerçados em Ti, íntimos contigo, Senhor. Nos conduza a este lugar todos os dias. Nós temos sede de Ti, Senhor. E cremos que o que estamos vivendo, Senhor, é muito raso. Está muito longe daquilo que o Senhor quer realmente para nós. Que a sua misericórdia nos alcance e nos alinhe com a tua vontade. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.